mídia com adolescentes, né, explicando por que é importante a gente descriminalizar o aborto e legalizar o aborto no Brasil. E muitos dos adolescentes contrários, numa visão de senso comum, não é? Ela deu só um exemplo que fez esses adolescentes ficarem assim, perplexos e pararem para pensar. Ela falou, ela disse o seguinte: o aborto é a quarta causa de morte materna no Brasil, né? E em diferentes países do mundo, às vezes segunda, às vezes primeira causa de morte materna, né? Em 20 anos de serviço de aborto legal, elas não tiveram nenhuma morte de mulheres. Em 20 anos, todas as mulheres que passaram lá fizeram um aborto seguro, não morreram, né? Então, a questão do aborto, não é uma questão de a gente desejar que ele mate ou não mate as mulheres. Porque se ele é feito seguramente, ele não mata as mulheres, né? Agora, se ele é feito como é feito na nossa sociedade, hipocritamente, as mulheres pobres, negras, é que se submetem ao aborto inseguro, porque as mulheres da elite, elas vão a clínicas que são particulares e fazem seus abortos seguros, portanto não morrem, não é? Então, o que nós temos que pensar é sobre o aborto inseguro, tá? Porque o aborto em si não mata as mulheres, tá? Então, o aborto inseguro é que é uma questão de saúde pública. Vamos lá. Então, aí pensando no serviço social e na concepção que a gente tem de sociedade e na questão da ética, perpassando toda a nossa formação e exercício profissional, cada sociedade possui um ethos, um jeito de ser, que é relativo à organização sócio-histórica, cultural de cada sociedade, né? E a Rios, a Barroco, falam muito desse ethos, né? E dizem que o domínio do ethos é o da moralidade, do estabelecimento dos deveres, a partir da reiteração das ações e da significação a ela atribuídas. Portanto, esse domínio do ethos é um domínio construído historicamente. Essa moralidade é construída historicamente. Segundo Barroco, a ética volta-se à crítica da moral cotidiana, ao desvelamento da alienação e à compreensão dos significados dos valores que ancoram. É também a expressão da capacidade humana de sermos livres e construirmos projetos pautados em valores escolhidos conscientemente. Isto é, sermos capazes de, ao fazermos reflexões profundas e críticas, promovermos desalienações, não é? Desalienarmos moralmente, eticamente, daquilo que o senso comum nos diz que é melhor fazer, melhor pensar. E lembrando que o ethos e a moralidade, geralmente, ela é construída a serviço da dominação, a serviço de determinados interesses, né? Então, se a gente não faz uma reflexão crítica sobre a moral, a tendência nossa é de desenvolvermos alienações morais no nosso cotidiano. A discussão do aborto para a categoria dos e das assistentes sociais, então, é um dever ético contemporâneo, uma vez que trata-se de uma questão de enorme impacto para a sociedade, sendo a quarta causa de morte materna no Brasil. Revela a perversidade da dominação e a exploração de classe, gênero, raça e etnia. O abortamento inseguro incide principalmente sobre as mulheres negras e pobres, né? Não são os homens que cometem aborto, até porque a natureza, até esse momento, não nos permite. Nós já inventamos tanta coisa que é capaz de um dia inventarmos esse tipo de construção. Nada para a ciência pode ser deixado de lado, mas ainda não temos. Então, só as mulheres parem, só as mulheres dão a luz, né? Então, portanto, o abortamento só pode incidir sobre as mulheres, só que em função da dominação e opressão de raça, etnia e classe, é sobre as mulheres negras e pobres. Também é interessante a gente ver historicamente, né, porque tudo é uma construção histórica, né, que até 1830 no Brasil não havia lei sobre o aborto. O Código Criminal do Império que colocou o aborto no capítulo contra a segurança das pessoas e da vida. Só em 1890 o Código Penal da República tornou o aborto praticado por terceiros como algo a ser penalizado. E muito interessante nesse Código da República é que o aborto feito
por si mesmo, quer dizer, o próprio aborto, né, tinha uma pena reduzida, era uma pena leve. O aborto feito por outros tinha uma pena maior, né? Então era essa concepção moral daquele momento histórico. Em 1940 foi elaborado o atual Código Penal Brasileiro em um contexto de condenação mundial do estupro como arma de guerra. Pós-guerra, né, onde foi utilizado muito o estupro como arma de guerra, então entra no Código Penal Brasileiro, né, a questão do aborto como um crime contra a vida, né, que acaba adotando neste código como legalidade do ponto de vista do aborto só em duas situações: quando a gravidez decorre de estupro e quando a gravidez coloca em risco a vida da mulher. Então, apesar de 70 anos de aborto legal nestas duas situações, a pesquisa Ibope de 2006, divulgada pelas católicas pelo direito de decidir, revela que quase a metade dos entrevistados, 48%, desconhecem as situações em que o aborto pode ser feito, em que eles podem ser feitos legalmente no país. Então, mais da metade da população não sabe quais são os indicadores e quais são as possibilidades do aborto legal no país. E os 95%, quer dizer, mesmo aqueles que conhecem, que sabem quais são, 95% desconhecem os hospitais que podem realizar o aborto legal. Tá? E os entrevistados e as entrevistadas que ganham mais do que 10 salários mínimos são os que demonstram maior conhecimento sobre o aborto legal no Brasil. Mas não é o perfil da população que aborta de forma insegura. Tá? A gente vai entrecruzando as informações e a gente vai vendo o quão grave é essa questão do aborto e a sua invisibilidade, não é? como barbárie para as mulheres no mundo contemporâneo. A pesquisa Ibope aponta também a dificuldade e importância dessa discussão no Brasil, demonstra algo que as católicas pelo direito de decidir, que é uma ONG ecumênica, que procura discutir de forma muito ampla e direta, né, a questão do aborto, e ela vem mostrando que polarizar a discussão, se somos ou não a favor do aborto, também não contribui para esse debate. É muito engraçado, porque toda vez que a gente vai colocar essa discussão, ou em sala de aula, em qualquer lugar, já se colocam dois lados. Quem é contra, quem é a favor. Quer dizer, nunca se pensa em discutir sem o preconceito e a partir de nenhuma posição, mas a partir dos dados, a partir dos valores, a partir da contextualização, a partir dos fatos, mas já do posicionamento radical de quem é a favor e de quem é contra. E isso não traz nenhum benefício, não contribui para que a gente discuta amplamente essa questão. A Aníbal e José tem um livro interessante que tem outros dados, que fala do drama do aborto e em busca de um consenso. Eles dois apontam 9 pontos para orientar a discussão da temática do aborto. São eles, vamos lá. Que é um número inaceitável de abortos previsíveis no mundo hoje. O aborto inseguro é uma das tragédias de maior importância para a saúde pública no mundo, desenvolvido e não desenvolvido, mas no não desenvolvido é infinitamente maior, e nós vamos ver logo em seguida com os dados. 2. O respeito pelas pessoas, incluindo o reconhecimento da diversidade, é um princípio ético básico e fundamental para a democracia. Deve incluir as diferenças de crenças e valores, entendendo que nenhuma religião pode impor-se à sociedade. Parece natural e parece lógico, mas de fato na vida não é assim que a coisa acontece, não é? As mulheres são seres humanos, seres de direitos, sujeitos históricos de suas vidas. Isto inclui